Olá a todos e olá Rafael. Antes de mais, quero agradecer pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Vamos falar sobre empreendedorismo e inovação e vamos também aqui perceber um bocadinho melhor o percurso académico e profissional do Rafael, que tem uma experiência vasta juntamente aqui com esta experiência no empreendedorismo. E portanto, eu gostava de começar por perguntar já ao Rafael. Como é que iniciou aqui a sua jornada académica e profissional? Que na verdade é que teve aqui uma formação em engenharia industrial e eu estava de lhe perguntar o que é que o motivou a seguir essa área e depois explorar aqui os diferentes setores, incluindo a gestão, a consultoria e a fundação da sua própria startup. Bom dia, Ana, e a todos que estiverem ouvindo. O que me motivou a ir para engenharia foi, eu queria entender como as coisas funcionam. Meu pai não seguiu por aí, pela engenharia, também ninguém mais na família, assim, tinha ido para engenharia, mas você está naquela coisa de para onde é que você vai, o que que você escolhe. E eu lembro que lá naquela altura no Brasil tínhamos um livro lá que era o Guia do Estudante, que eram todas as profissões, quais eram saídas profissionais, onde é que você podia trabalhar, profissionais de referência em empresas. Tá, naquela altura me chamou a atenção a engenharia, que lá no Brasil chama engenharia de produção, tanto que acho que eu nunca tinha imaginado que eu posso gerir uma indústria. Nunca passou essa imagem na minha cabeça. Era mais produção, era uma coisa assim, lembrava, me associava muito com a produção automobilística. Automobilística não, produção, mas pronto, era aquela coisa, dava para você entender um bocado de tudo. E isso me agradou porque naquela altura, não sei se eu gosto de mecânica, não sei se eu gosto de eletrônica, não sei se eu quero computadores. Tinha uma outra que era curiosa, que era engenharia física, mas só tinha numa única faculdade e a engenharia de produção tinha em várias. Então eu falei, olha, eu vou para engenharia de produção, assim, descubro um bocado de cada área e ver se eu satisfaço minha curiosidade. Então foi aí que já surgiu aqui o interesse também pela engenharia, pelo mundo aqui de explorar e de perceber como é que as coisas também funcionam nesse sentido. E a verdade Uhum. é que apesar de agora estar no ramo do empreendedorismo, no PTEC, e também ter fundado a sua startup, ou seja, de fundar a Connect Robotics, Rafael trabalhou na Procter Gamble, assumindo o cargo de Project Leader em Supply Network Design. Como é que essa experiência na multinacional contribuiu para a sua preparação aqui para o mundo do empreendedorismo? Foi assim foi uma boa escola e foi uma surpresa porque na altura quando me candidatei para P&G eu não estava pronto, não era a altura certa para começar a estagiar. Imagina, nós começávamos a estagiar no começo do ano, em janeiro, e eu me candidatei para essa vaga em julho ou agosto, uma coisa assim. Porque estávamos naquela, vamos nos preparar para fazer entrevistas de emprego, então vamos encontrar aí candidaturas para a gente fazer, para fazer uma dinâmica de grupo, perceber como funciona, para depois fazer uma coisa a sério. E acabei por passar, só que eu ainda tinha aulas, eu estudava em outra cidade, então foi assim uma completamente inesperado. Eu não sabia nada sobre a Procter Gamble, eu não tinha conhecido, eu só soube que uma colega minha fez lá a entrevista e ela falou onde é que era o escritório. Eu falei, olha, isso é perto de onde eu moro, em São Paulo. Dá muito jeito, tá ali, é perto. Vou tentar, porque se calhar é bom para mim, logisticamente. Não fazia a menor ideia do que era P&G, não tinha associação de que. Eu sabia que existia a Gillette, existia a Pampers e as marcas todas, mas nunca tinha associado que era essa tal P&G que estava por trás de tudo. E pronto, entrei ali, e a P&G é uma escola, isso é uma formação por si só, porque eles têm muita estrutura para tudo, né? Tudo padronizado, você não tem que criar coisas do nada, tem um procedimento para compras, um procedimento para reunião com o líder, um procedimento para feedback, um procedimento para qualquer coisa que você faça, está tudo muito documentado, tudo muito padronizado, com templates bonitinho, não sei o quê. E acho que é uma boa experiência você estar num ambiente que é super vertical, ou seja, eu até naquela altura me lembro que era estranho mandar e-mail para quem estava fora da empresa. Porque aquilo ficava diferente, ficava uma cor vermelha, fica tipo, estás a mandar e-mail para uma pessoa que não é daqui, cuidado, tu vê lá o que tu vais escrever. Então, me marcou muito essa questão, mas em termos de gestão e de dia a dia, foi aprender muitas coisas. Eu tive com pessoas de vários níveis hierárquicos e experiência, e foi ali que comecei a perceber o que quer dizer ter experiência. Digo, dou um exemplo. Eu tive aí três ou quatro chefes. Um deles era mais novo, acho que ele tem a idade, quando eu entrei lá, ele tinha a idade que eu tenho hoje, já tinha rodado, todos eles rodam muito por muitas áreas e dá para ver como é que eles ficam com a experiência, como é que eles têm o estilo de gestão. E pronto, ele entendia as coisas muito bem técnicas, tinha um bom domínio, mas ele não tinha conhecimento assim dos números do mercado. Depois, quando eu passei para ter um outro chefe,
Ele já tinha trabalhava na P&G há mais de 30 anos, então já estava quase que no final da carreira, mas era aquela pessoa de que tem o feeling dos números todos. Nós tínhamos lá um projeto que era simular uma mudança logística e recebemos uma tabela de preços, ah, com nomes de cidades completamente aleatórias no Nordeste do Brasil, tipo, completamente afastado. E essa pessoa, ele dá uma olhada assim naquela tabela, ele começa a olhar aqui e fala, não, isso está muito mal feito, está errado, não dá para confiar nesse número. Tipo, como é que ele sabe que o custo de transporte de uma cidadezinha oculta no interior do Pará e uma outra cidadezinha esquisita ali, como é que ele sabe que aquilo é caro ou não? Por esse feeling e conhecimento do mercado, ficou assim uma impressão, falar, nossa, eu quero ter essa experiência, eu quero ter esse conhecimento de causa assim ao longo do percurso profissional. E eu não diria que me ajudou no empreendedorismo, porque o, o que eles de certa forma foi uma lição para depois passar para as startups, mas o que eles tentam te colocar na cabeça, não só a P&G, mas qualquer multinacional, é estás onde tu precisas. Já achaste o caminho para tua vida. É só ficar aqui e seguir a carreira que tás bem e não precisa se preocupar com mais nada. Então é aprender a falar como P&D, é aprender todos os processos internos e continuar ali e entregar sua alma. Mas aqui para o setor das startups, se calhar não teve influência depois para perceber às vezes até como é que se relaciona dentro de uma empresa ou conhecer a estrutura de uma organização e mesmo a criação de processos, que às vezes também acho que é uma parte um bocadinho difícil às vezes nas organizações, que é criar os processos, somente quando se está Sim, a montar uma empresa. Não acha sim, que eu ter acho que daí esse ajuda. sentido? Sim, ajuda você, você não precisa se convencer ou ter uma justificativa de que, por que que isso é bom, por que que isso não é. Ou seja, você já viveu nesse ecossistema, você sabe que aquilo funciona, que aquilo é importante. Então, é como se você visse o objetivo final, olha, você vai ter que ter uma empresa desse tamanho, com esse nível de pessoas, com essa estrutura. Então, quando você começa na sua startup, você tem meio que noção de, olha, como é que as coisas têm que crescer e por que que eu vou ter um chefe de HR, por que que eu vou ter que ter um departamento que faz isso, o departamento que faz aquilo. Porque você vê que com o tamanho do negócio, vai precisar ter três pessoas a gerir pagamentos só, né? Você ter uma noção assim, de como é que as coisas vão crescendo e vão expandindo, né? Não é só a equipa pequena, conforme a equipa pequena vai crescendo em negócio, precisa ter uma base que dá suporte. Esses procedimentos todos padrões também ajuda e também ajuda a entender quando você está tentando vender alguma coisa para outras empresas, qual é que é a dimensão em que eles estão a pensar. Porque uma startup, você tá vivendo o dia a dia, você tem dinheiro para algumas semanas ou alguns meses. Enquanto numa multinacional, eles estão pensando, olha, o que que vai acontecer nesse quarter, porque isso vai ficar para o orçamento do ano seguinte. Eles estão à espera de, vamos fazer um projeto, ok, vamos ter reuniões uma vez por semana e estamos à espera de ter resultados daqui 6 meses. Enquanto que uma startup, eu preciso, olha, eu preciso resolver isso em 2, 3 reuniões, porque daqui 15 dias eu preciso do dinheiro na conta. E para eles, essa questão do dinheiro na conta é, não, vê se depois do pagamento e são outra pressão de tempo. E agora falando agora mais relacionado ao empreendedorismo, como cofundador da Connect Robotics, o Rafael teve a oportunidade então de desenvolver aqui um sistema de transportes com os drones, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante. O que é que o inspirou a criar aqui esta empresa com esta proposta inovadora e quais foram os principais desafios aqui a lançar o projeto? Realmente Bom, que é muito aí, diferente trabalhar numa multinacional, não pois tem? é, Acho que pois não há é. comparação possível. Não. Assim, o contexto foi, eu já tinha já tinha saído da P&G, tinha mudado para Portugal e estava trabalhando numa outra empresa que não estava sendo muito feliz ali e era bem diferente da P&G. E o Eduardo, foi o meu amigo, ele estava fazendo doutoramento na FEUP e começou a fazer a escola de startups na UPTEC. E quando estava mais pro final do programa, ele começou a falar, falou comigo, tá, tô com essa ideia. Eu lembro de eu estava na casa dele a ajudá-lo com uma mudança. Na mudança veio uma caixa que era um drone. Eu falei, olha, esse é aqueles negócios que a pessoa usa para tirar foto. Você consegue voar com isso daí? Eu falei, isso é do meu doutoramento. Estou fazendo um software que controla esse negócio. Eu falei, que bacana, não sei o quê. Fomos conversando. E pronto, ele recebeu o feedback na escola de startups. Olha, você precisa ter um co-founder, porque só uma pessoa é difícil de conseguir investimento. Falou comigo, olha, eu preciso de alguém para me ajudar com a parte de gestão, eu não sei muito bem essas coisas. Eu podia contratar alguém para fazer um plano de negócio, mas preciso, com uma equipa com mais do que um, é melhor para receber investimento.
E naquela altura, eu tinha condições, falei, olha, se calhar eu me junto a ti, ajudo com a parte de negócios, e tu consegues cuidar da parte de engenharia, né, de tecnologia, e vemos o que que isso dá. Eu não fazia a menor ideia de o que que era, acho que nem o Business Model Canvas eu não conhecia, não fazia a menor ideia do que eram os ciclos ou o valor dos investimentos. A única coisa que eu sabia é, eu tive uma cadeira na universidade sobre Venture Capital em Private Equity. E pronto, eu vi que existe esse tal de business angel que põe dinheiro nas empresas, depois os outros pagam para eles, depois os outros compram e pronto, era tudo que eu sabia. Mas eu sabia montar, sei lá, uma análise de balanço, um fluxo de investimento, conseguia montar essa parte de negócios e também na P&G ter montado muitas apresentações para a direção, fazer análise de investimentos, eu tinha aí uma forma de fazer os cálculos. E pronto, nos arriscamos, e como tudo, como muitas startups acontecem, é por causa de uma trend, uma tendência, uma coisa nova. Naquela altura começou a surgir os drones, começou a vir os equipamentos, ver aquele dronezinho branco que virou o ícone dos drones, né? Que é o drone da DJI, que é o Phantom. Pronto, vamos por aí e como todo mercado que tá no começo, vence várias visões, né? Tem a visão naquela altura estávamos muito influenciados pela visão Android versus iOS, Apple versus, no caso não era bem a Samsung necessariamente, mas era Apple e Google. Então nós vimos nos drones ia ter uma coisa parecida, ia ter a DJI com o closed source, né? Os drones fechados e tinha uma outra empresa chamada 3D Robotics, que era o open source, que era o lado do Android. Então, olha, vamos tentar fazer uma cena mais para o open source, para as pessoas poderem usar drones para muitas coisas, ser uma coisa fácil de programar e desenvolver. Mas nós deparamos que, olha, vocês querem fazer um drone que faz muitas coisas, mas se você quer investimento, você tem que achar um drone que faz uma coisa muito bem. Então, pegamos por outra tendência, que foi a Amazon, estava com aquela promessa de, vai ser entregas sei lá, em 15 minutos após a compra, com drones e tudo mais. Participamos de um outro programa de aceleração em que um mentor falou, olha, se vocês têm aqui uma Amazon que vai fornecer isso para os clientes, vai ter uma pressão para a competição oferecer o mesmo, então aí a oportunidade de negócio para vocês está nessa parte. Como o meu background era logística e o dele era tecnologia, então faz muito sentido na hora de você defender. Vocês são a equipa para fazer o projeto? Sim, porque um domina a tecnologia, o outro domina o setor da logística. Pronto, ok, sentido. E foi por aí que nós seguimos para a parte dos transportes. Não sei se foi um acerto ou foi um erro, porque muito do que estava recebendo investimento na altura era a parte de imagem, tratamento de imagens capturadas pelos drones, mas aquilo não era o nosso forte, nem tanto do Eduardo na parte tecnológica, nem tanto no meu percurso. Então falamos, olha, por mais que seja uma coisa interessante, nós não somos a equipa certa para fazer por esse lado, e já tinham outros players em Portugal que estavam a seguir, falaram, também não faz sentido competirmos um com o outro, porque no mercado não é assim tão grande. E foi aí que nos levou para a logística, para o transporte. Vocês começaram então aqui a atividade foi com a entrega de comidas, de alimentos, não estou em erro. Sim, nós fomos, atirando para tudo quanto é lado, né, participando de programas aqui, falando com pessoas ali, e apareceu essa oportunidade, acho que é porque nós estávamos dentro de um financiamento europeu que era liderado pelo IPN, e lá, com o contato com eles, apareceu essa oportunidade de fazer um transporte lá em Penela. Acho que participamos do evento que tinha uma pessoa de Penela, uma coisa assim. Eh, e era aquela coisa, olha, nós pensamos, o que que nós vamos transportar, né? Vou transportar eletrônicos. Ok, mas aí primeiro eu preciso ter um lugar que tenha, onde é que estão os eletrônicos, onde é que as pessoas vão querer receber. Mas se calhar uma pessoa comprou um eletrônico, pode ser que ela não tenha assim tanta pressa. O que que as pessoas têm pressa? A comida, né? Se a comida em 15 minutos, aquilo já não se come mais. Então pensamos em comida. E apareceu esse caso dos lares. Fizemos aquilo para mostrar que a tecnologia funcionava, que era possível, né? E tentamos encontrar um lugar que chamava, a expressão que usávamos era hard to reach, por estar na aldeia, por estar tem que subir, é serra, é montanha, sobe e desce, e para chegar com o carro é complicado. E fizemos ali a demonstração. E a partir dali, depois daquele exemplo, tivemos interesses de farmácias. Falaram, olha, você está a levar comida, mas eu também, para esse tipo de lugar, eu levo medicamento. E para o farmacêutico era aquilo, olha, eu tenho quem tem que levar o medicamento é um farmacêutico. Aí ele não tirou mestrado em farmácia para ficar conduzindo um Smart, né, metade do dia dele. Então, era uma forma, olha, eu estou aqui pagar uma mão de obra cara, que eu prefiro que seja um robô ou um drone a fazer o transporte do que uma pessoa super qualificada que não estudou para ficar conduzindo.
Desculpa. Portanto, vocês fizeram aqui, pivotaram entre a entrega dos alimentos depois para o transporte de medicamentos e amostras biológicas, que penso que é o que estão a fazer também atualmente, certo? Sim, hoje em dia eu já não faço parte mais da Connect Robotics, mas hoje, o que eu tenho feito muito é um projeto que começou quando eu estava lá, que foi a Fundação Champalimau, que nos desafiou a conseguir transportar sangues e outras amostras para um laboratório, que é aquilo, eles recebiam as pessoas ficavam na fundação a tirar o sangue e a esperar para o tratamento. Enquanto isso, tinha que vir o sangue, ia para uma caixinha, o estafeta esperava juntar uma quantidade, aí ele ia levar para o laboratório analisava, depois enviava os resultados, e só aí, quando chegaram os resultados, é que a, a pessoa que estava lá para receber o tratamento podia começar o tratamento dela, porque tinha que saber como é que estavam os níveis do sangue e tudo mais. Então, é aquilo, uma pessoa que está doente ou está fragilizada, está ali exposta a um ambiente onde tem outras pessoas mais ou menos na mesma condição, e que não é saudável e é um risco para elas. Então, quanto mais rápido for a exposição dela para esse ambiente, melhor. E a ideia de usar os drones é justamente isso. Olha, a pessoa chega, tira o sangue, eu ponho o sangue na caixinha que vai para o drone já segue o voo, deixa lá para o laboratório e o que vai tomar mais tempo nesse processo é a mesma análise do laboratório e não o processo logístico. E foi Portanto, um bom desafio por um lado, era o cenário certo em termos de utilização final do drone, ou seja, é uma coisa urgente, né? É uma necessidade urgente e tem muito valor agregado, porque estamos a falar de amostra de sangue, é uma coisa assim super perecível e eles precisam muito fazer isso. E a localização da Fundação Champalimau também era um bom desafio para nós, porque ali estava perto da zona metropolitana de Lisboa, perto de outros hospitais. Então, se nós conseguíssemos sobrepor esse desafio, né, ultrapassar esse desafio e conseguir operar ali, pá, em qualquer outro lugar em Portugal nós conseguimos porque já tínhamos uma situação, dentro do que é possível, seria mais difícil, o que nos puxa para não entendermos quais são os requisitos do equipamento, da legislação, e a hora que você abre essa porta, todas as outras que são mais fáceis abrem-se para o automático. então, e considera que essa parceria com a Fundação Chapalimau foi um dos marcos mais importantes da evolução, se calhar, da sua startup? Sim, sim. Eu diria que foi assim a pedra fundamental que mantém a Connect Robotics de pé. Também com a farmácia também, porque nos deu uma outra visão de mercado, mas a da Fundação Champalimau acho que foi a primeira pedra e com a farmácia foi a segunda, que também nos ajudou com reconhecimento, com prêmios e com recursos financeiros. A Connect Robotics estabeleceu também outras parcerias, entre elas também já foi incubada no PTEC e depois também foi aqui incubada na Agência Espacial Europeia, na ESA. Qual foi o impacto aqui destas parcerias no crescimento da empresa? Olha, foi muito aprendizado para nós como fundadores. Ajudou a crescer a empresa porque nós crescemos como empresários, vamos dizer assim, ou como gestores de negócio. A ESA, nós recebemos o financiamento na segunda vez que nós nos candidatamos, que a primeira nós chumbamos, mas foi assim um bom feedback, ou seja, nós primeiro a candidatura, eles falaram, vocês não vão ser aceitos mais por causa disso, 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 daquilo. E nós, ok, estamos agora a entender como é que isso funciona. E preparamos uma outra candidatura e conseguimos. Foi muito bom para nós termos uma disciplina, porque quando você está num projeto, você pode fazer tudo quanto é coisas. Então, você tem muita liberdade e é difícil de ficar fazendo escolhas. Agora, quando você tem um projeto de incubação como o da ESA, você tem um cronograma que foi definido e você tem que seguir aquilo. Você tem que entregar aqueles resultados. Então, por mais que te puxem para lá e para cá, em algum momento você vai ter que voltar para o eixo principal, que, olha, tá aqui a expectativa de que você compre esse equipamento, que você faça essa demonstração, então tem que se preparar. E também tivemos outros casos que eu costumo dizer que é um falso positivo, que foi alguns outros financiamentos que nós recebemos que nos ajudaram, claro, pudemos contratar pessoas, pudemos avançar com os protótipos, mas não foi aquilo que nos pôs na direção certa, porque era para uma plataforma de tecnologia europeia que eles queriam criar, e deu para montarmos um protótipo usando essa tecnologia. Mas por estarmos a fazer isso, nós não tivemos a pressão para fazer um pivot para a imagem, por exemplo, que era o que estava acontecendo naquela altura. Então, se não tivéssemos conseguido aquele dinheiro, nós íamos estar desesperados. Olha, precisamos arranjar dinheiro. Então, vamos mudar para a imagem e assim conseguimos faturar alguma coisa e, se o cenário permitir, nós voltamos para outra área. Então, por isso que eu chamo de falso positivo, ou seja, foi um sinal de que, olha, ok, o que vocês estão fazendo é válido,
mas no final das contas não nos colocou numa vantagem estratégica, tecnológica, no mercado. Entende? Nos permitiu sobreviver, mas não nos fez mais fortes ou mais interessantes no mercado. Portanto, foi um investimento que também foi favorável, mas acham que vos desviou, se calhar, de outro mercado para É. ter apostado. Sim, e eu diria que assim, também a incubação na OPTEC foi um selo fundamental, até porque nós ouvimos isso de clientes ou de potenciais parceiros, que é por vocês estarem na OPTEC incubados, nós sabemos que vocês não são, sei lá, um projeto qualquer que vai aparecer aqui e depois vai desaparecer. Ou seja, nós podemos confiar que o que vocês estão fazendo é sério, até porque estamos a fazer coisas que podiam, tem muito risco envolvido, né? Estamos a falar de uma aeronave com uma bateria, que é quase que uma bomba a voar no espaço. O fato de estar incubados numa entidade como o PTEC nos deu aí um respaldo em termos de respeito e responsabilidade. Rafael agora atualmente trabalha no PTEC, mas já lá vamos, porque eu gostava só aqui de fechar o tópico da sua startup, perguntando-lhe qual foi aqui a lição, se calhar, que aprenderam durante este processo de adaptação, de criação de uma startup, aqui da procura do investimento, de testar, de fazer os protótipos. Qual é que foi aqui Hum. as lições que retirou depois deste percurso? Aprendemos a construir um bom pensamento crítico, e isso envolve tanto uma análise racional, mas também perceber a nossa parte emocional, o que que faz com que nós criamos as expectativas que nós criamos, perceber quando é que nós tentamos fazer com que nós tentamos florear a realidade para que ela pareça com aquilo que nós queremos que ela seja, mas é importante você enxergar a realidade com o que ela realmente é, com os fatos de forma fria, vai, digamos assim, friamente enxergar a realidade, porque é muito fácil de você se iludir quando você é empreendedor, né, porque você apareceu nas notícias, porque tá nas redes sociais, mas no final do dia, se você não conseguiu clientes e o seu cliente não está te recomendando para os outros, por mais que te elogiem, te falem bem do seu produto, no final do dia você acaba morrendo porque não tem o cash flow, né? Não tem o dinheiro. Então, essa parte de ser crítico e ser bem focado foi importante e de ter a disciplina de, olha, vamos montar seria autogerir, que é uma coisa que na P&G eu não precisava, na Procter Gamble, porque tem três, cinco, quatro diretores acima de mim, que cada um deles vai pegando as suas obrigações e vai chegar para mim, olha, o que nós esperamos de você nos próximos 3, 6, 12 meses é isso. Enquanto que você, como empreendedor, você cria esse mapa. E se você cria ele uma vez, você pode recriá-lo outra vez. Ou você pode não segui-lo, porque ninguém vai cortar o seu salário, o seu ordenado, porque, olha, você não cumpriu com as suas metas. Não, se você não cumpriu com as suas metas, se você é um founder, a única coisa que acontece é você não cumprir com as suas metas. Isso pode ser que você não ganhe dinheiro, ou pode ser que você ganhe dinheiro na mesma. Então, essa autodisciplina, acho que foi uma coisa assim também muito importante de, olha, vou traçar objetivos para mim e para minha equipa e vou cumprir com esses objetivos, que parece fácil, dizendo assim, porque posso pôr qualquer objetivo, mas aí você tem que confiar muito em você mesmo, porque se você montou aquele objetivo, é em cima da tua visão, se você tem alguma insegurança com a tua visão, fica difícil você seguir aquele plano. Yeah. Então, esse aspecto foi muito importante. E às vezes até é um bocado difícil porque há pessoas que é pela negativa, ou seja, se calhar não têm que ter uma autodisciplina para atingir aquelas metas e objetivos e gerir a toda a equipa, e depois, se calhar, também há o oposto que é, se calhar ainda querem, se calhar às vezes até entram em burnout, ou também acontece muito no mundo do empreendedorismo, porque querem fazer sempre mais, não é? Acho Sim, que é difícil é o equilíbrio. definir o que é a definição do que é sucesso, né? E o que é enough, né? O que é suficiente. Se você não, é muito difícil como você como um founder definir o que é enough, o que é suficiente. Quando você tem clientes, pá, se calhar você usa o feedback do cliente, eles vão te dizer o que lá. Mas quando você está criando uma coisa ainda nova, que se calhar o cliente ainda não sabe até como avaliar se ele precisa ou não, ou o que mais ele precisa ou não, é difícil de definir o que é suficiente. Fantástico. E agora voltando aqui à conversa da UPT, que o Rafael agora trabalha com o UPT, que gostava de lhe perguntar aqui, para as pessoas também saberem um bocadinho melhor, o que é que consiste o seu trabalho aqui nesta rede de incubação fantástica? Pronto, agora eu brinco que eu tô do outro lado da mesa, né? Eu quando era fundador, participei em vários programas em Portugal e fora. Agora eu tô do outro lado como quem desenha os programas e ajuda os empreendedores. Então, eu pego esse aprendizado que eu tive, toda essa evolução pessoal e profissional
e tento replicar isso para os empreendedores e continuo também quase como me atualizar como fundador, acompanhando algumas empresas, acompanhando alguns investidores, acompanhando o que se fala no mercado, para também eu estar atualizado para falar com os empreendedores, né? Hoje em dia agora temos AI e isso mudou muito o mercado, então tem que saber como é que eu vou ajudá-los para lidar com essas mudanças. E pronto, o que eu faço agora é gerir, desenhar e executar os programas de empreendedorismo da UPTEC, para ajudar quem vem nos procurar, seja por parte da UP, seja de fora da UP, da UPorto, para conseguir crescer os seus negócios, conseguir investimento, ou conseguir pelo menos se sentir feliz com aquilo que quer fazer. Eu tento não reforçar que o investimento não é o objetivo final, né? No começo também todo mundo achava que se você conseguir investimento, você tem o problema resolvido. E eu costumo dizer que não, se você conseguir investimento, você tem um problema a mais. É, e as pessoas costumavam celebrar que, consegui investimento. Falar, não, você não devia celebrar que você conseguiu investimento, você devia celebrar quando você não precisa mais. Mas aquilo, é um processo, todo mundo também está em crescimento, está a aprender, está a descobrir, e meu papel aqui é ajudá-los nesse percurso de autodescoberta, digamos assim, como um empreendedor e como uma nova empresa no mercado que também tem que descobrir, olha, como é que eu posso servir melhor os clientes, como é que eu posso resolver melhor esse problema, e tento ajudar nesse percurso. E que programas são esses? Temos a Escola Startups, não é? Isso, o nosso programa principal é a Escola de Startups. Temos várias versões, digamos assim, vários sabores desse programa. Temos para empreendedores, é um programa mais exigente e mais longo, né? São 4 meses de programa. É para quem, olha, eu tenho minha ideia, tenho aqui meu protótipo, ou vou conseguir criar um protótipo em breve e quero que isso vire um negócio. Então, nós vamos puxar pelos empreendedores, vamos exigir que eles consigam dedicar tempo para os seus projetos para fazer aquilo acontecer. É no interesse deles e fazer com que, olha, o que você quer? Você quer conseguir investimento? Então, vamos se preparar para conseguir investimento. Eu quero crescer e aumentar o mercado. Ok, vamos lá ver o que é preciso para isso acontecer. Vamos te colocar em contato com as pessoas que você precisa falar. E por aí vai. Temos outras versões, como a Escola de Startups para investigadores. Aí já é um passo antes, é um programa mais curto, é para quem está ou já tem uma ideia, mais ou menos do que quer fazer, ou então está trabalhando numa pesquisa e está lidar com uma tecnologia ou com um tipo de nova solução para o mercado e quer perceber o que é preciso para isso virar um produto ou um serviço. Então é para esse público que, olha, eu tenho a capacidade, o potencial para vir a criar alguma coisa. Quais são as skills, quais são as ferramentas que eu preciso para que quando chegar o momento de criar isso, eu já estou mais preparado e estou um passo à frente. Então, esse programa que nós fazemos que é para investigadores. E temos alguns outros que nós fazemos com alguns parceiros, como fizemos com a Fundação Antônio Pargana, que era para luso-descendentes, ou seja, filhos de portugueses que foram para fora e acabaram de conseguir voltar para cá para estudar. Queremos que eles conheçam o que Portugal tem em termos de indústria, tecnologia, sociedade, cultura, para quando voltarem para onde costumam viver, levem esse traço do sangue português. E também outros programas que não somos nós que desenhamos, como por exemplo o Climate Launchpad, que também está com candidaturas abertas, que é um programa para ideias clean tech, né, para combate a alterações climáticas, combate a questões de energia, economia azul, novos alimentos, reduzir desperdícios. É um programa que nós não desenhamos, é um programa, uma competição global criada pelo Climate Kick, e o que nós fazemos é a versão portuguesa, que é nós divulgamos as candidaturas, organizamos os selecionados e depois fazemos uma final nacional. É um programa muito bom, que se aprende também muito bem a apresentar o seu projeto com números, com uma estrutura delimitada pelo Climate Launchpad, mas até hoje, se você for ver os exemplos de sucesso como a Windcredible ou a PFX Biotech, eles costumam ainda usar alguns insights que eles tiraram do Climate Launchpad para comunicar seus projetos. Sim, do Pedro também. Do Pedro. Exato. O Pedro sim, também participou, a Faber-C também participou. A verdade é que o Ravel estava a dizer que esteve de um lado da mesa, ou seja, esteve na escola de startups enquanto founder e agora está do outro lado. Quais são os desafios que as startups enfrentam, os principais desafios que as startups enfrentam? Como é que a OPT as pode ajudar aqui neste processo? Passa muito pelo investimento, procura de investimento, ou também sente que às vezes começa também na fase mesmo de pensar o modelo de negócio?
Eu acho que gira em volta daquilo que nós falamos do que é o enough, do que é o suficiente. Ou seja, por nós conseguirmos ver muitos projetos, nós conseguimos ver diferentes níveis de qualidade e capricho ou evolução e desenvolvimento dos projetos. Então, quando vem alguém falar conosco, nós conseguimos falar, olha, o que tu tens tá bom, mas pode ir melhor para cá, ou pode melhorar naquele sentido. Olha, você pode ser um bocado mais, o mercado vai ser mais exigente contigo com essa questão do planeamento financeiro. Então, os argumentos que você tem não são fortes o suficientes, tá? Ou então tá um bocado desconexo. Ou seja, ajuda quando você tá a criar coisas, você acaba ficando com muitas dúvidas e tu vais para um ponto de segurança que você consegue fechar uma comunicação, mas quando alguém olha de fora, fala, olha, eu tô percebendo o que você está me dizer, mas ainda me falta informação. Ou e esse outro aspecto, esse outro ponto de vista, que você consegue comatar essa situação? Então, ajudamos muito a ajudar os founders a criar esse feeling de, olha, que mais eu preciso colocar no meu negócio, que mais argumentação eu preciso, eh, o que vai ser o suficiente para, se eu vou falar com um investidor ou se eu vou falar com os clientes, que mais que pode ser que as pessoas estão à espera. Porque tem muita coisa que é muito do feeling do negócio, sabe? O feeling da indústria. Você fala, olha, se você falar assim, acho que não vai cair bem, porque esse tipo de empresas pá, tem esse estilo, e eles precisam de uma coisa, sei lá, ou mais formal, ou então menos formal e menos números, menos técnica. Então, essa parte sensível é uma coisa que nós ajudamos bastante. Também ele vem da experiência, não é? Exato, é uma coisa que vem muito da experiência. É como E uma pessoa conhecer o que mercado. cultiva isso. É como alguém que gosta de vinho. Tipo, ele não é em uma semana que ele virou um conhecedor de vinho. Ele tem que experimentar vários sabores para perceber, olha, aqui tem mais intenso, aqui tem mais suave, agora aqui eu percebo uma nota, aqui eu percebo uma outra intensidade. Então é com a experiência que isso vem. E quando as pessoas vêm para o OPTEC, nós colocamos em contato com vários mentores que têm esse taste, né? Tem esse feeling, tem essa experiência e vão ajudá-los a orientar, porque nós também não somos os donos do conhecimento e não sabemos de todas as indústrias, né? Nós temos algumas que temos mais contatos, mas mesmo assim vamos sempre falar, olha, vamos falar com essa fundadora porque ela teve aqui um sucesso, teve aqui um fundo de investimento e vamos ver o que que ela diz sobre o que é estar lá, o que é receber esse dinheiro, o que que exigiram dela para esse processo. E assim as pessoas conseguem se preparar e fazer o que chama de aceleração, né? Ou seja, você conseguiu estar mais rápido, pronto para aquela maturidade que é exigida. Exatamente, através do conhecimento de outras pessoas que já passaram por isso também. Uhum, E, portanto, exato. e para aqueles que estão a considerar iniciar a sua própria empresa ou e entrar no mundo do empreendedorismo tecnológico, mais que é a sua área também aqui por causa da sua startup, que conselhos é que daria? Há aqui alguma característica ou mentalidade que considera indispensável para o empreendedor? Tem que estar com a cabeça aberta, tem que estar disposto a ouvir e aprender. E eu diria que sim, se você pensar em tudo aquilo que você tem que fazer, aquilo que te mais dá medo, provavelmente é aquilo que precisa. Porque as pessoas têm mais medo é de se expor e falar com um cliente ou falar com uma pessoa. E é o mais difícil porque você vai ouvir muitos nãos, as pessoas não vão entender ou não vão se esforçar para perceber o que você está a dizer. Então, quanto mais isso você faz, mais eh, resiliente você fica e melhor você consegue lidar com o negócio. Então, qualquer outro desafio vai ficando fácil quando você faz o que é mais difícil, que é se expor e tá ali exposto para levar os nãos e ser rejeitado. Depois, fazer uma planilha financeira eu faço, fazer um plano de negócio eu faço, fazer pitch para frente de pessoas eu faço. Agora, o que me dá mais frio na barriga é estar lá com aquela pessoa, falar tudo daquilo que eu gosto, daquilo que eu fiz com tanto carinho e ela, tipo, não interessa. Então, se é isso que te dá mais medo, eu diria para exercitar essa situação que é para não ser mais uma barreira. Exato. Com o empreendedorismo também, pelo menos no meu entender, também é ultrapassar aqui esses medos e barreiras para isso, para evoluindo, para ir evoluindo. Exato. Portanto, antes de passarmos aqui às recomendações culturais, eu vou fazer a minha pergunta aqui tradicional que eu faço sempre no fim dos podcasts, que é quem é o Rafael? É uma pessoa muito curiosa, é, sou muito metódico também, gosto das coisas assim, tudo muito bem planeadas e gosto de planear coisas, não necessariamente de segui-las, que foi uma dificuldade no meu processo empreendedor, ou seja, planear é muito divertido, você faz muitas análises, você usa só toda a parte racional, mas depois na parte emocional executar aquilo é outra batalha. E eu me interesso por muitas coisas, eu gosto muito de aprender, gosto de ajudar as pessoas. Bom,
ótimo empreendedor. E eu agora vou passar aqui à parte do segmento de recomendações culturais. Eu Uhum. gostava de saber o que é que o Rafael nos trouxe hoje aqui de sugestões. Olha, tem um livro que eu acho muito bom que chama Courage to be Disliked. São de dois japoneses, pesquisadores e psicólogos. É uma boa complemento nessa questão da rejeição e desse skill de empreendedorismo de ser resiliente e aceitar ouvir os nãos. Eu gosto muito dos founders da 37 Signals, Jason Fried e o David Heinemeier Hansson. Eu gosto da forma como eles escrevem, se expõem e analisam os próprios negócios. Eu acho que é uma boa. Eles dão um bom contraponto para aquilo que a gente consome muito de relacionado a empreendedorismo e investimento, né? Que estão sempre por um lado, estão sempre a falar, olha, levanta capital, sucesso de investimento, e eu uso eles para ser o contraponto de que, olha, não, faz bootstrap, como é que se cria um negócio, como é que se escala um negócio sem precisar de investir. E eu tenho uma montanha de podcasts que eu costumo ouvir de vários temas. Eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas que, por exemplo, teve um podcast do James Dyson, foi muito interessante, que ele contou que ele fez 1847 protótipos do seu aspirador até conseguir achar a solução que funcionava. Então, acho que ouvir essas histórias ajuda muito você perceber, olha, ele tem sucesso hoje, mas pá, ele sofreu pra caramba, e perceber como é que as pessoas pensavam para resolver esses problemas. Portanto, aqui umas recomendações culturais muito ligadas ao empreendedorismo, que foi também a Pois, nossa conversa de hoje, é aqui o tópico principal, relacionado também aqui à inovação, ao PTEC, à parte também aqui da Connect Robotics no setor dos drones e da inovação. E, portanto, Rafael, da minha parte, gostava novamente aqui de reforçar o meu agradecimento por ter estado aqui hoje connosco neste episódio. Eu achei uma conversa muito interessante e muito obrigada. obrigado pelo convite.